Fala galera, beleza? Guilherme Petrelini aqui na área, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo e energia solar. E bom, hoje é um vídeo de gravação noturna aqui dentro do carro, dirigindo. E eu quero continuar trazendo para vocês conteúdos sobre sistemas de armazenamento, sistemas de inversores híbridos, e que acho que é um assunto que vai ficar muito em alta no mercado brasileiro daqui para frente, cada vez mais. Nós vamos falar desse tema. Os distribuidores estão começando a trazer com um peso, tá, essas tecnologias. Então tem muito tema para a gente conversar daqui para frente. Inclusive, se tiver algum tema que você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo. E bom, como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, hoje eu quero falar sobre o grau de proteção IP dos inversores. Por quê? O mercado brasileiro vai começar a ter inversores híbridos, e você vai ver que alguns deles são IP65, IP54, IP20, que são os IPs aí mais comuns, a nível comercial. Tá? E primeiro, o que significa esse grau de proteção? São dois números, tá? Não é, igual eu falei aqui, IP20, é IP20, mais fácil para entender, IP65, IP54. Por quê? Cada um dos números representa um grau de proteção. Quanto maior o número, mais protegido é. E quanto menor, menos protegido é. Então, por exemplo, o IP20, que eu falei errado já, IP20 para ficar mais fácil, a gente entender aqui. Ele tem grau de proteção 2 e grau de proteção 0. E o primeiro é contra resíduos sólidos, itens sólidos. Por exemplo, pedrinha, poeira, itens sólidos. Então é a proteção 2 para itens sólidos. E o 0 é para água. Então ele tem proteção 0 contra a água. Já o IP65, 65, ele tem proteção nível 6 para itens sólidos e proteção nível 5 para água. Então por isso que você vê, às vezes, aqueles relógios que você utiliza no pulso, obviamente que é no pulso que utiliza o relógio, mas aqueles relógios inteligentes, que eles grau IP68. O que seria esse 8? Ele é um relógio que você pode fazer natação com ele. O IP67, você pode lavar uma louça usando esse relógio. Então, quanto menor for o último número, no caso ali ele está falando do 8, do 7, tem o IP66 também, que também é muito comum em inversores, mais protegido contra a água ele é. Então, o que significa isso? O local que você vai instalar. Você pode instalar num local abrigado, ou um local externo, que vai ter pingos d'água, ou diretamente na água, embaixo de uma cachoeira, por exemplo. Então, esse grau de proteção que o fabricante informa é o nível de proteção que o equipamento vai ter contra a água e contra a poeira. É basicamente isso. E quanto maior for esse número, melhor. Seria muito bom se o inversor fosse IP99, o máximo grau de proteção contra água e poeira. Nem sei se existe esse nível de proteção 99. Porém, uma coisa muito importante, então por que existem diversos níveis de IP? Não era mais fácil já fazer o mais protegido possível para deixar o equipamento mais robusto? Isso é uma questão de quê? De custo, de preço. Um inversor IP20, ele tem que ser mais barato que um IP65, porque o grau de proteção dele é menor. Então vamos considerar que o inversor IP65 e IP66, que são os mais comuns aqui no mercado fotovoltaico, porque não faz sentido ter o IP67. É difícil a gente instalar um inversor numa cachoeira, e não faz sentido ter o IP68, que também não faz sentido a gente instalar um inversor embaixo d'água. Por enquanto, quem sabe seria um sistema de resfriamento mais avançado. Porém, o máximo que eu já encontrei foi IP66, tá? E claro, microinversores têm ali graus mais protegidos, como IP67, IP68, Isso existe para microinversores porque eles ficam ali no telhado e aí eles podem sofrer chuva direto. Mas para o inversor string, que é o que nós estamos falando dos híbridos aqui agora, ainda não entrei no tema de microinversores híbridos, isso aí deixa mais para frente, mas estamos falando dos strings, não faz sentido ser muito mais que IP66, porque nós vamos fazer uma construção minimamente abrigada. Porém, nós temos que pensar que o IP66, o inversor, ele é mais blindado que os outros, IP54, IP20, ele é mais blindado. Então, consequentemente, ele é mais caro.
tá? Então, isso é um fator muito importante. Já o IP20, o 2.0, né, que é um fator de proteção que vai ser comum aqui no mercado brasileiro, ele tem zero proteção contra a água. Então, é um inversor que ele parece um queijo, ele é furado, ele tem furos. Excelente para o resfriamento interno, porém, se você jogar água nele, vai entrar e, consequentemente, pode causar um problema. Então, é um inversor que você não pode instalar em ambiente externo, em ambiente que vai sofrer chuva. Ele é um inversor mais utilizado para ambiente interno e protegido, tá? Por quê? Ele ainda, a proteção sólida de itens sólidos é 2, nível 2. Então, o buraquinho dele, ele é aberto, né? O furo que ele tem. Ele, dependendo do tamanho do objeto, consegue passar por ele. Sei lá, o pó, né, vai passar, claro. Mas o que estou querendo dizer? Às vezes entra inseto no inversor. Então, o IP20, o 2.0 que nós estamos falando aqui, ele é péssimo para proteção contra a água e ele permite alguns tamanhos de insetos entrar nele. Então, pô, esse equipamento aí não serve. Depende da aplicação, ele acaba sendo um ótimo custo-benefício. Se você vai instalar ele num local que não tem insetos, num local que não toma chuva, um local abrigado, por exemplo, instalação em apartamentos, ele é mais que suficiente. Ele é mais que suficiente. Porém, você vai instalar ele numa fazenda, num quartinho que pode entrar inseto, às vezes uma lagartixa, ou num local que ele é desabrigado, esquece, não é o produto. Então, nesse caso, você vai ter que investir num produto que tem um grau de proteção maior para proteger contra esses fatores externos. Então, o grau de proteção ele é muito importante no dimensionamento do projeto. Muitas vezes a gente fica pensando muito em níveis de tensão, níveis de corrente, eficiência, e acaba esquecendo o grau de proteção, sendo que ele é o fator que vai dar dor de cabeça para nós se fizermos errado. Então, todos os graus de proteção, eles têm uma finalidade. Então, nós temos que usar eles na aplicação correta. Se a gente colocar um IP66 ou um IP65 num local altamente controlado, né, num local que não vai ter inseto, né, um local bem fechado, que não tem exposição à água, pode ser que nós estamos até gastando a mais do que deveria, poderíamos otimizar o projeto. Agora, se a gente utilizar um IP2.0, já acaba atendendo nessa situação. Né, um local urbano, né, uma casa urbana, um local abrigado, acaba se encaixando muito bem. Agora o 65, ele vai para a guerra, né? Você pode colocar ele em locais que tem todas essas adversidades. Né? Na internet, é que agora de cabeça eu não lembro exatamente as especificações, mas na internet, se você jogar grau de proteção IP, vai mostrar exatamente o que significa cada número. Cada número tem um significado. O 6, o 5, o 4, todos os números eles têm um significado. Por exemplo, até quanto ele protege. Entendeu? Por exemplo, aquela questão do IP65 e IP66 podem receber jato d'água constante. Agora o IP67 também. E o IP68 até sob pressão, que no caso seria embaixo da água, né, numa piscina, por exemplo. Então na internet você vai conseguir ver todos esses detalhes. Aqui estou dando só um geral. E dizendo que, dependendo da aplicação que você vai fazer a instalação do sistema, você pode dar uma otimizada no custo utilizando um IP60, um IP54, por exemplo, que vai atender super bem. Enfim, era isso o tema do vídeo. É um conteúdo que eu não vi muito na internet falando, então quis trazer também. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários aí algum tema específico que vocês queiram receber, que eu estou à disposição aqui para fazer os vídeos. E é isso, compartilha aí com o pessoal, deixa o like, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.